E acho que estamos ao vivo. Sextou, pessoal. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Vai que não, né? Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas e bem-vindes à live de hoje. A live dessa semana, né? Tivemos sem live nessa quarta-feira passada, porque estava eu nos 3 dias de congresso em Bíblia e Arqueologia da PUC do Paraná, aqui em Curitiba, e, né, acordando de madrugada para fazer postagens e trabalhando antes e depois do congresso, e aproveitando o congresso, né, e trocando ideia, conversando com muita gente. E foi uma experiência boa, principalmente no contato com as pessoas, né? Mas claro que nós não vamos ficar sem live na semana. Não fizemos na quarta, mas hoje estamos fazendo live da sexta-feira, como programado. Estamos na playlist Inteligência Artificial e o Caso de Gaza, hoje com a live intitulada História Implacável. Tá bagunçado o meu fundo. Geralmente ele é super estimulante visualmente falando, mas eu fiz questão de deixar aqui na mesa que a mesa foi meu primeiro presente de aniversário, né? Porque segunda-feira, dia 16 de fevereiro, eu faço aniversário. Mas ganhei presentes também lindos e deixei aqui os presentes e quero agradecer a todo o carinho que estão mandando, aos Pix, aos presentes. Quero agradecer de coração todo o apoio e a presença de vocês aqui no canal, que é muito importante para nós construirmos conhecimento fundamentado. Hoje, especificamente, nós vamos perceber qual é o jogo ideológico para a elaboração de uma história implacável para legitimar a guerra sagrada do Estado de Israel, né? Então, é importante que a gente coloque essas bases, né, nesse estudo. Né, se quem não quer dados, informações fundamentadas, pesquisa, né, pode continuar no seu mundinho, por causa da sua bolha, assistindo vídeos que agradem mais, né? Mas eu não estou aqui para agradar, nós estamos aqui para construir pesquisa e conhecimento. Somos uma comunidade de apoio mútuo. O Espaço das Deusas é a comunidade de membros do canal que apoiam mensalmente o canal. Você pode fazer parte também. E quero só dar as boas-vindas, antes de começarmos, aos novos membros, né, que entraram nessa última semana. Quero agradecer ao Dr. Guilherme Pontes, que reativou sua membresia, a Priscila Rodrigues, que se tornou membro do canal, a Daniele Alvernaz, que reativou sua membresia. Eu estou muito feliz mesmo pelo carinho, pelo apoio. O Espaço das Deusas é uma comunidade que investe no canal e o canal retorna para vocês, né? Todo último domingo do mês tem sorteio de livros e cursos aqui. Os membros do canal também fazem parte do sorteio de livros. Todo mês eu sorteio 3 membros para ganhar prêmios. E, além disso, os membros têm acesso ao Drive do Espaço das Deusas com os materiais, os slides das lives, dos aulões aqui no canal, tá? E tem direito a receber um pacote de mimos físicos pelos correios. Então, não esqueçam, se tornou membro do canal, manda para mim um e-mail com o seu nome completo e endereço dos correios para receber o seu pacote, tá bem? Então, quero colocar aqui na tela meu e-mail, eetown@gmail.com. Todos os membros do canal precisam enviar um e-mail com seu nome e endereço completo dos correios para receber o seu pacote de mimos, tá bem? Lembrando que meu e-mail também é minha chave Pix, se você quer contribuir com o canal ou se quer dar presente de aniversário, porque estou fazendo 47 anos, dia 16 de fevereiro, né? Então, você pode já fazer o seu Pix no valor de qualquer valor, gente, no valor de sua escolha. Qualquer valor mesmo, tá? Muito obrigada de coração.
Marco Silva já estava aqui. É isso aí. Boa noite, Marco Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, tá? Tá uma chuvinha aqui. Se vocês ouvirem barulho, não se assustem, né? Eu pus o microfone perto, né? Bem perto para não captar tanto, mas eu tô com o ventilador ligado e tem chuva aqui fora. Tem muito barulho, muito ruído em volta. Espero que isso não atrapalhe o entendimento de vocês da minha explanação, tá bem? Qualquer coisa, por gentileza, avisem. Lembrando que quando eu estou projetando os slides, eu não vejo os comentários, mas é claro, eu não coloco o arquivo de slides aqui dentro do StreamYard para não desconfigurar, tá, o que eu escrevo. Então, vamos lá para a nossa explanação. Hoje é sexta-feira 13. Se você encontrar um gato preto, adote. Não maltrate animais com base em suas superstições, ok? Vamos lá? Vou projetar os slides para a gente começar a conversar. Inteligência artificial e o caso de Gaza, história implacável. Violência sagrada. Abre aspas. Compreender Amaleque é compreender a tortura de Gaza. É preciso lembrar o que Amaleque fez a vocês, diz a nossa Bíblia Sagrada, e nós nos lembramos. Fecha aspas. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, 23 de outubro de 2023. Veja que o Netanyahu, ele logo em seguida dos ataques em outubro de 2023, ele traz à tona uma narrativa bíblica, ele puxa à memória uma narrativa bíblica referindo-se a Amaleque, e nós vamos entender um pouco a respeito disso hoje. Abre aspas. É proibido ter misericórdia dos cruéis. Não há lugar para gestos humanitários. A memória de Amaleque deve ser apagada. Fecha aspas. Quem falou isso foi o deputado do Likud, Boaz Bismuth, em 15 de novembro de 2023. Pelo crime de atacar o povo de Israel, seu Deus ordenou que os israelitas cometessem genocídio. É isso que está descrito nos textos da Bíblia hebraica. Dentre dezenas de milhares de lições da tradição sagrada judaica, foi a isso que o primeiro-ministro de Israel se referiu quando enviou seus soldados a Gaza. Não são apenas as histórias judaítas e judaicas que são usadas como armas. Os fundamentalistas cristãos são uma importante fonte de apoio para os sionistas de direita e os fundamentalistas judeus, também chamados de supremacistas judeus, ultranacionalistas judeus e radicais messiânicos em Israel. E ambos são combatidos pelos fundamentalistas islâmicos. Mesmo muitos dos tecnólogos, entre aspas, seculares, que criam os novos sistemas de decisão, armamentos e logística para Israel, têm seus próprios sistemas de crenças irracionais. A guerra pode ser de alta tecnologia hoje em dia, mas as inspirações para ela são tão antigas quanto a civilização humana, como a história de Amaleque. E aqui é que acontece o que eu frequentemente comento em meus cursos sobre a confusão entre o Estado de Israel e o Israel bíblico, e ainda os judaítas e os judeus. Tá? São confusões que são realizadas hoje frequentemente para legitimar e justificar genocídios, violências inúmeras. Os amalequitas eram um povo seminômade do Sinai e do Neguev. De acordo com a Torá, quando Moisés liderou as tribos israelitas ou judaítas através de seu território, eles atacaram, mas os israelitas judaítas derrotaram os amalequitas na batalha em que Moisés teve que manter seu cajado acima da cabeça para garantir a vitória.
Isso está narrado em Êxodo 17, 8 a 10. Esse ataque irritou tanto o Deus dos israelitas judaítas que ele falou com o seu povo. E aqui eu estou colocando israelitas judaítas para fins de evitar que se leve ao pé da letra que são israelitas. Tá? Aqui tem um amontoado de camadas em que as datações dos textos variam dependendo do texto. E aqui nós temos o trecho de Êxodo 17, lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, tá? Esse aqui é um trecho do Interlinear Hebraico-Português, do Edson de Faria Francisco, e aqui diz o seguinte: e disse Moisés a Josué, escolhe para nós homens e sai, guerreia contra Amaleque, amanhã eu, o que se posicionará sobre o cume, a colina, e o cajado de Deus, né, de Elohim, na sua mão, quer dizer, na minha mão. E fez Josué conforme disse a ele Moisés, para guerrear contra Amaleque. E Moisés e Arão e Ur subiram o cume e a colina, né, o cume da colina. Então, aqui, a princípio, nós temos uma orientação de que eles subissem, esses líderes subissem ao cume da colina, e geralmente falam montanha, mas não é necessariamente uma montanha, e que ele teria a visão do campo de batalha, e Moisés deveria ficar com as mãos levantadas, tá? Enquanto ele estivesse com as mãos levantadas, o povo venceria os amalequitas. E Josué e Ur subiram junto para que, no momento em que Moisés cansasse os braços, esses dois homens, um de cada lado de Moisés, segurassem os braços de Moisés levantados para que eles conseguissem vencer toda a batalha. Já em 1 Samuel 15, também tem uma orientação no caso de Saul sobre Amaleque, né? E aqui, basicamente, vai trabalhar o seguinte: verifiquei o que fez Amaleque a Israel, que pôs a ele no caminho no subir desde o Egito, né? Então, ele vai se referir, o redator aqui vai trazer a ideia, colocar na boca dos personagens bíblicos, especificamente a memória dessa narrativa que consta lá em Êxodo, de que, basicamente, os amalequitas apareceram no deserto para se opor ao povo, né? E, por isso, no caminho, né, do subir dele desde o Egito. Agora vai e ferirás a Amaleque, a ordem dada ao rei Saul, na narrativa de 1 Samuel 15, e anatematizareis, né, o amaldiçoareis, basicamente vai ter a ideia do Herem aqui, a tudo o que dele, e não te comoverás por ele, e farás morrer, desde homem até mulher, desde criança lactente até o que mama, desde touro até cabrito, desde camelo e até jumento. Então, aqui existe uma ordem de completo extermínio. Aqui, o termo hebraico vai remeter ao Herem. Tá? Nós temos uma live na playlist Sacrifícios Humanos, somente sobre o sentido de Herem na Bíblia hebraica. E aqui, o que o Edson de Faria Francisco traduz como anátema, né? É exatamente o termo que se refere ao Herem, a esse extermínio completo. Então, aqui tem uma das traduções possíveis, não é exatamente uma das melhores, mas também não é uma das piores, mas diz o seguinte: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel quando os emboscaram na subida do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e destruam completamente. Veja, destruam completamente é o que se refere ao Herem, né? Tudo o que lhes pertence,
Não os poupem, matem homens e mulheres, crianças e bebês, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Para você entender melhor as narrativas em torno do rei Saul, você pode adquirir o meu curso Saul e o Usurpador Davi, os livros de Samuel, pelo Linktree, que está no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. Ok? Se os antigos textos sagrados forem levados a sério, o genocídio não aconteceu imediatamente. Houve lutas e massacres entre os israelitas, judaítas e os amalequitas, mas essa política permaneceu como diretriz oficial dos judeus até que a tribo fosse finalmente exterminada, como consta em 1 Crônicas 4:43. Lembrando que os textos de Crônicas são textos tardios, ok? Isso eu trato no meu curso Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição, em que eu trabalho um pouco com a datação dos textos de Esdras, Neemias e Crônicas, e principalmente com o trato das monoculturas e a instituição delas para a centralização política, religiosa e econômica deste grupo. Na década de 1980, o rabino Israel Hess usou a história dos amalequitas para incitar o assassinato de todos os palestinos. Em 1994, Baruch Goldstein a usou para justificar o assassinato de 29 muçulmanos que oravam durante o Ramadã em uma mesquita em Hebron. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, chamou Goldstein, que morreu ao final de sua onda de assassinatos, de seu herói em um discurso em memória dele em 2 de maio de 2023. Os israelenses, ou seja, o Estado de Israel, tem um extenso vocabulário de ressentimento sangrento. Utilizando-se da narrativa dos amalequitas da Bíblia hebraica para reforçar o extermínio de grupos que não são exatamente do gosto deles. Um funcionário eleito, David Azulay, de Metula, chamou o ataque do Hamas de um segundo holocausto. E veja que existe uma desproporção enorme aqui, né? Defendendo a deportação forçada do povo de Gaza para o Líbano, onde, abre aspas, há campos de refugiados suficientes, fecha aspas. Veja que chamar o ataque do Hamas em outubro de 2023 de um segundo holocausto é uma desproporção extremamente forçada e que pode enganar os desavisados. Gaza seria, abre aspas, deixada vazia, assim como Auschwitz, um museu para que o mundo inteiro aprenda o que o Estado de Israel pode fazer. Fecha aspas. Isso nas palavras de David Azulay, tá? O Museu Memorial de Auschwitz-Birkenau considerou sua proposta vergonhosa e observou que o terrorismo não resolve o terrorismo, mas o alimenta. Para muitos, as atrocidades israelenses são santificadas pelo Holocausto. Mas o Holocausto não se resumiu apenas aos judeus. Começou com pessoas com deficiência e depois passou para anarquistas, comunistas e socialistas inimigas do nazismo. Defensores de qualquer tipo de democracia também foram presos e mortos. Só então Hitler e seus seguidores passaram a exterminar aqueles que odiavam mais profundamente, os ciganos e os judeus. Embora uma porcentagem maior de ciganos tenha sido morta do que a de judeus, 6 milhões de judeus, pelo menos, foram de fato assassinados. Mas o plano era matar todos os judeus do mundo. E todos os eslavos, e milhões morreram. Todos os africanos, todos os asiáticos, árabes também. A loucura era criar um mundo apenas de supostos arianos puros. Israel não é o único responsável por esse horror e certamente não deveria usá-lo para justificar seus próprios crimes contra a humanidade. Então, o que os judeus passaram no Holocausto
não é justificativa para que o Estado de Israel, que não é somente composto por judeus, realize outro holocausto. O nazismo chegou ao poder por causa do pesadelo das trincheiras da frente ocidental e do restante da violência da Grande Guerra e do sofrimento pós-guerra que os aliados infligiram à Alemanha por vingança. Não é por acaso que alguns sionistas foram transformados pela violência fascista naquilo que inicialmente odiavam e transformaram Israel em um estado de apartheid que buscava a limpeza étnica do povo palestino. Eles se sentiram justificados pelo que foi feito ao povo judeu da Europa pelos nazistas e outros fascistas. Portanto, não é por acaso que a resistência armada ao terrorismo e à opressão israelenses tem adotado o terrorismo como política, levando às atrocidades que alguns combatentes e apoiadores do Hamas cometeram contra soldados, mulheres e crianças capturados. O fato de Israel matar mais mulheres e crianças, destruir casas e hospitais, assassinar abertamente jornalistas e trabalhadores humanitários, aprisionar milhões, como em Gaza, e fomentar grupos como o Hamas, porque sim, o Hamas é financiado por Israel, faça sua pesquisa, é algo que muitas pessoas optam por ignorar. Mas essa é a causa direta dos horrores que estão acontecendo agora. Em Israel, é crime defender a limpeza étnica ou o genocídio de um povo. Mas, aparentemente, apenas duas coisas são passíveis de processo: iniciar o genocídio judaico ou simplesmente expressar opiniões que o governo não aprova. Apesar de dezenas de apelos de autoridades eleitas pela destruição da faixa de Gaza palestina, mesmo com bombas nucleares, como fez a deputada do Likud, Tali Gottlieb, ou pela erradicação da própria ideia de Palestina, ninguém jamais é processado por isso. Até o final de novembro de 2023, 269 investigações e 86 indiciamentos haviam sido instaurados contra israelenses, principalmente judeus, por discursos que as autoridades consideraram apoio ao Hamas. Esses crimes de pensamento variaram desde apontar que Israel é parceiro em um sistema de terror mútuo com o Hamas, até simplesmente apoiar um cessar-fogo. Então, vejam, um simples apoio ao cessar-fogo já é suficiente para ser processado pelo governo israelense. Dezenas de figuras públicas israelenses escreveram uma carta pública exigindo que a lei fosse aplicada de forma justa. Abre aspas. Pela primeira vez que nos lembramos, os apelos explícitos para cometer crimes atrozes, como afirmado, contra milhões de civis, se tornaram uma parte legítima e regular do discurso israelense. O discurso normalizado que clama por aniquilação, apagamento, devastação e similares pode impactar a maneira como os soldados se comportam. A sociedade israelense está mergulhada em um trauma que levará anos para cicatrizar. Este é precisamente o substrato no qual monstros imorais podem crescer e estão crescendo. Fecha aspas. Mas as principais partes envolvidas nesse conflito são movidas por ideias de violência sagrada e, portanto, estão conscientemente fomentando o substrato no qual monstros imorais podem crescer. É a ideia de se valer de textos que são considerados sagrados para legitimar a violência. Isso inclui o Império Estadunidense, com a sua missão, entre aspas, sagrada, de preservar a democracia, ou pelo menos sua simulação, e a civilização ocidental, sua versão dela. Os alemães, com sua necessidade de expiar o Holocausto, cristãos fundamentalistas que desejam o apocalipse, islamistas, o termo acadêmico para muçulmanos políticos fundamentalistas, e até mesmo os tecnólogos do Vale do Silício e de outros lugares com crenças pseudocientíficas, imortalidade, singularidade, capitalismo de livre mercado, entre outros, que valorizam não apenas suas ações,
mas também sua riqueza e poder. Lembrando que não existe teocracia. Dizer que existe teocracia é admitir que a divindade de um povo está governando, mas existe sim uma hierocracia em que líderes religiosos alcançam maior poder e influência política, mas hoje já estamos numa tecnocracia em que as big techs estão no poder por seu financiamento econômico, né? Nós falamos isso na live O Mito da Democracia, com a Francine Oliveira aqui no canal. Muitos líderes em Israel, assim como alguns de seus principais apoiadores nos Estados Unidos, são fascinados pelo uso da violência sagrada para alcançar aspirações antigas, como a restauração do Terceiro Templo. O que eles chamam de Terceiro Templo é com base no templo em Jerusalém, né, que ficaria no lugar onde supostamente teria sido construído o Templo de Salomão. Tá? Sobre a historicidade ou não de Salomão, nós já discutimos aqui em outras lives. Este não é um objetivo trivial, histórica ou politicamente. Desde que os romanos destruíram o chamado Segundo Templo, há milhares de anos, o local passou por muitas encarnações diferentes. Resta apenas um fragmento do muro de contenção do Monte do Templo, o Muro das Lamentações. O monte agora é ocupado pela Mesquita de Al-Aqsa e é chamado de Haram al-Sharif. É o terceiro local mais sagrado do Islã. Tá? Então, onde tem essa abóboda de ouro, né, fica agora a Mesquita de Al-Aqsa. Legalmente, ele nem sequer está em Israel, como fica claro por múltiplas resoluções da ONU e tratados suficientes para tornar a questão uma especialidade do direito internacional. Judeus fundamentalistas frequentemente protestam no Muro das Lamentações contra mulheres, contra cristãos ou contra muçulmanos, ou pedindo a destruição da Mesquita de Al-Aqsa e a construção do Terceiro Templo Judaico. Alguns judeus querem o Terceiro Templo porque é a vontade de Deus, e ele o deu a eles se eles puderem tomá-lo. Cristãos fundamentalistas são a favor porque é um passo necessário para o fim do mundo, que ironicamente exige matar todos os judeus, exceto 40 mil, para mantê-los vivos, para convertê-los em um último minuto. Este é o Armagedon, o arrebatamento deles. Isso é uma das linhas basicamente da escatologia cristã. Muitos fanáticos judeus e cristãos concordam que um número de virgens perfeitas é necessário para erguer o novo templo. Após rituais incrivelmente complicados, uma delas deve ser sacrificada e seu sangue espalhado à mão. Novilhas vermelhas virgens, isto é. O ritual completo é detalhado em vários textos sagrados judaicos, tá? Na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento cristão é descrito em Números, capítulo 19. Abre aspas, uma das traduções possíveis, né? E Javé falou a Moisés e a Arão, dizendo: fala aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha, sem mácula, sem defeito algum, e sobre a qual nunca tenha sido posto o jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, para que a leve para fora do arraial, e alguém a imolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará de seu sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes diante da tenda da congregação. E queimará a novilha diante dele, queimará sua pele e a sua carne, e o seu sangue com seu esterco. Fecha aspas. Veja, eu não vou fazer uma exegese do texto aqui, não é o caso, porque o tema da live é uma questão política, o uso de narrativas milenares, né, o uso de narrativas antigas para legitimar um genocídio moderno. Tá? E como isso se torna essencialmente político. Lawrence Wright relata como cristãos fundamentalistas nos Estados Unidos se uniram ao movimento do templo judaico para criar as vacas vermelhas perfeitas, necessárias para que essa magia aconteça. Sua conclusão merece ser citada na íntegra. Abre aspas.
Jerusalém cultiva um culto à santidade, que alimenta a paixão e o anseio de milhões por um encontro pessoal com Deus. Durante séculos, fiéis afluíram à cidade para se banharem nesse senso de divindade e se maravilharem com o local que as três religiões acreditam ser o lugar do juízo final. Naquele dia, tanto cristãos evangélicos quanto judeus ortodoxos esperam que seu Messias desça do Monte das Oliveiras e rompa pelo Portão Dourado. Muitos muçulmanos acreditam que a Caaba, o lugar mais sagrado de Meca, será transportada para Jerusalém e que todos os mortos se reunirão novamente nas ruas da cidade. Enquanto essas mitologias forem interpretadas literalmente, a luta por Jerusalém e pelo Monte do Templo jamais terminará. A carnificina religiosa que marcou cada era dessa cidade enlouquecida continuará, porque quem controla Jerusalém controla o acesso aos lugares sagrados. É uma forma de se apropriar de Deus. Fecha aspas. A síndrome de Jerusalém ocorre quando as pessoas que visitam a Cidade Santa são levadas à loucura por sua longa história e energia poderosa. A síndrome de Jerusalém, em sua forma mais ampla, não é base para políticas militares e políticas, mas claramente infectou o governo de Israel hoje. É prevalente em poderosos círculos cristãos fundamentalistas nos Estados Unidos e outros países ocidentalizados como o Brasil, e é comum entre os líderes do Hamas. Afinal, o ataque de 7 de outubro de 2023 recebeu o codinome Operação Inundação de Al-Aqsa. É isso mesmo que você ouviu. O Hamas, financiado pelo Estado de Israel, basicamente tinha um objetivo maior aqui, né? Isso iria ao encontro das expectativas ideológicas e políticas do próprio Estado de Israel. É uma ferida aberta. Os sionistas violam continuamente os procedimentos acordados para o compartilhamento dos locais sagrados de Jerusalém. Em 2024, o pretexto foi o Dia de Jerusalém e mais de 70 mil pessoas marcharam por bairros palestinos a caminho de orar ilegalmente no Monte do Templo, cantando, abre aspas, que sua aldeia queime, morte aos árabes, e Gaza é um cemitério, fecha aspas. Houve confrontos entre os manifestantes e palestinos aliados a apoiadores judeus, apesar da forte presença policial de 3 mil agentes uniformizados e à paisana. Ori, de 18 anos, um sionista que participava do desfile, disse, abre aspas, esses caras são cristãos e muçulmanos, eles não gostam de nós e nós não gostamos deles. Hoje é para celebrar o retorno dos judeus a Jerusalém depois de 2.000 anos. Estamos mostrando a eles quem é o dono deste lugar. Fecha aspas. O desfile do Dia de Jerusalém estava sob o controle do ministro da Segurança Nacional de extrema-direita e racista de Israel, Itamar Ben-Gvir, em sua função de chefe da polícia. Ele disse à rádio do Exército, abre aspas, marcharemos e os judeus subirão ao Monte do Templo. Todos os generais em Gaza me dizem que em todas as casas em que entram, vêm imagens do Monte do Templo. Então, eles devem ser atingidos no lugar que é mais importante para eles. Fecha aspas. O conflito entre fanáticos mostra o mundo porque o fundamentalismo nunca é defensivo, é sempre expansionista. Entre aspas, crescer ou morrer não é apenas o slogan dos insaciavelmente gananciosos. Cristãos autodeclarados nos Estados Unidos e de outros países ocidentalizados, como o Brasil, sentem-se compelidos a forçar o resto do país a acreditar ou fingir acreditar como eles. Os islamitas são iguais. Seu primeiro inimigo são outros muçulmanos que não acreditam como eles. Mas eles também se sentem chamados a espalhar sua versão particular de crenças islamitas além de suas pátrias. Reforçando que o termo islamitas é um termo acadêmico
para a terroristas, tá? Grupos terroristas em que grande parte dos muçulmanos são contra esses grupos islamitas, tá? É importante reforçar isso. Eles acreditam que não apenas todos os países muçulmanos devem se tornar islamitas, mas também devem se unir em um único califado. Para alguns, isso não é suficiente. Um importante estudioso xiita, o Ayatollah iraquiano Muhammad Baqi al-Sadr, argumentou que, abre aspas, o mundo como é hoje é como outros o moldaram. Temos duas opções, ou aceitá-lo com submissão, o que significa deixar o Islã morrer, ou destruí-lo para que possamos construir o mundo como o Islã exige. Fecha aspas. O Sheikh Assam, um dos mentores de Bin Laden, é igualmente claro. Abre aspas. A Jihad não deve ser abandonada até que somente Allah seja adorado. A Jihad continua até que a palavra de Allah seja exaltada. A Jihad até que os povos oprimidos sejam libertados. A Jihad para proteger nossa dignidade e restaurar nossas terras ocupadas. A Jihad é o caminho para a glória eterna. Fecha aspas. Lembrando que o termo Jihad se refere à Guerra Santa, tá? E que, de certa forma, conversa com o termo harem em hebraico. Infelizmente, o Sheikh Assam não está sozinho em acreditar que todos os outros são inimigos. Qualquer crença fundamentalista pode justificar a violência sagrada, não apenas as do povo do livro, judeus, muçulmanos ou cristãos. Não apenas o fascismo, mas o marxismo-leninismo. Não apenas o protestantismo, mas o catolicismo. Não apenas o xiismo, mas o sunismo. Não apenas o budismo, mas o ateísmo. A guerra ao diferente, a raiva contra o outro, permeia todos esses grupos. E todos esses grupos podem acabar justificando sua violência sagrada. Por mais antigos que sejam os sistemas de crenças absolutas, hoje eles são complicados por novos e incrivelmente poderosos sistemas de comunicação que espalham fatos com a mesma facilidade que notícias falsas, tornando as fantasias uma parte potente da realidade. E é interessante que nós tenhamos um tempo de refletir a respeito disso, do quanto nós simplesmente aceitamos o que é dito na internet como verdade sem verificar os fatos. Por exemplo, hoje, como nas demais lives que eu faço, eu vou projetar as referências bibliográficas no final. E você tem condições de verificar essas referências e verificar o que eu estou afirmando aqui. Mas em outros lugares da internet, quando é que você verifica as informações? Quando é que você assume a responsabilidade de verificar as fontes do que você está ouvindo, antes de sair repetindo o que ouve, antes de acreditar em tudo que ouve? Porque cada um de nós é responsável pelo que compartilha, pelo que espalha. E por isso, verificar as fontes das informações é fundamental. Se você não quer ser cúmplice de mentiras, violências e morte. As fantasias que impulsionam as tecnologias digitais. Abre aspas. Nossos líderes e acadêmicos desistiram da paz na Terra e agora buscam a paz de espírito através da adoração de novas tecnodivindades. Eles olham para o satélite de vigilância, para as entranhas dos microcircuitos eletrônicos e por trás da proteção furtiva, encontram as máquinas oniscientes e os sinais incontestáveis que podem nos ajudar a ver, e se a razão estatal assim o exigir, a evitar ou destruir os outros. Fecha aspas.
Embora muitos líderes tecnológicos sejam fundamentalistas cristãos ou judeus de um tipo ou de outro, e, portanto, apoiadores convictos da tortura de Gaza por Israel, a maioria deles é decididamente secular em sua visão de mundo, mais comprometida com o lucro do que com a profecia. Eles geralmente dão à sua ganância um toque decididamente fantasioso, argumentando que a mão invisível do mercado desregulado e outras teorias econômicas zumbis que são comprovadamente falsas, mas que não podem morrer de qualquer maneira, é tudo o que a sociedade precisa para impedir que os ricos e suas empresas façam o que quiserem. Essa é a justificativa deles para a busca do lucro. Se dá dinheiro, eles têm todo o direito de fazê-lo. A escravidão foi um dos primeiros negócios justificados dessa forma. Abre aspas. O dinheiro é sagrado, como todos sabem. Então, a fome por ele e os meios que usamos para obtê-lo também devem ser sagrados. Uma vez que um homem está endividado, ele se torna uma forma de dinheiro de carne e osso, um investimento ambulante. Você pode fazer o que quiser com ele, pode explorá-lo até a morte ou pode vendê-lo. Isso não pode ser chamado de crueldade ou ganância, porque estamos buscando apenas recuperar nosso investimento, e esse é um dever sagrado. Fecha aspas. Lembrando que, em nome desse dever sagrado, pessoas são humilhadas, são difamadas, são ridicularizadas por estarem endividadas, pelo famoso nome sujo, que é uma forma de desmoralização, já que mexe com o nome, com a identidade das pessoas. Sim, esse é o culto ao dinheiro. É a insanidade de justificar a escravidão com base nessa lógica doentia que Barry Unsworth explora em seu romance Fome Sagrada. Mas o nosso mundo não é igualmente insano moralmente? Considere a tortura em Gaza, que aconteceu diante de todo o planeta, que está ainda acontecendo, do qual apenas uma parte se horrorizou. Ou que tal afirmar que qualquer inovação lucrativa, por mais disruptiva que seja, não só é justificada, é melhor para todos, como também é moralmente bom desejar esse lucro? Esse é o mito que torna o capitalismo tão perigoso. Esse desejo de prosperar individualmente, o que significa bom para todos, não é? É a fome sagrada que impulsiona os impérios neocoloniais do mundo e a dominação corporativa de nossas vidas pessoais. Nos ápices da economia mundial atual, encontram-se gangues cleptocráticas, poderosos gananciosos, políticos corruptos, cultos de personalidade, forças armadas nacionais como crime organizado e outros autoritários evidentes. No coração pulsante, na vanguarda da economia dominante, o Império estadunidense estão como titãs corporativos que acreditam que a pilhagem da natureza viva e da cultura humana não é apenas necessária, mas louvável. Mas está claro agora que o que se chama de capitalismo hoje em dia só piora a maioria das coisas. Isso é inevitável, considerando as origens do capitalismo na escravidão racista, criada pela Europa, nas finanças modernas para facilitar o colonialismo, os holandeses, no colonialismo global europeu, especialmente o britânico, e na invenção pelos Estados Unidos do sistema imperialista pós-moderno, atualmente dominante. Mas a fé cega no capitalismo é um alimento frágil, até mesmo para as almas mais limitadas. O mundo da tecnologia também abraçou o imaginário tecnológico e moral que encontra na ficção científica e na fantasia. É exatamente isso. Os tecnólogos vão beber na ficção, tá? Nessa ficção científica, em outras ficções de fantasia, para a construção de seus impérios. Da ficção científica, eles obtêm sonhos de imortalidade, a esperança de uma singularidade da inteligência artificial, o êxtase dos nerds e a colonização espacial. Eles se apropriaram de O Senhor dos Anéis
em suas interpretações mais conservadoras, hierárquicas, brancas, masculinistas, quase fascistas, a partir da fantasia. De fato, não são apenas os magnatas da tecnologia, como Thiel, Bezos, Musk, Luckey e seus asseclas, que se inspiram na Terra-média. Os neofascistas também se inspiram lá. Especialmente na Itália. Quando a primeira-ministra Giorgia Meloni era uma jovem ativista do movimento social italiano, ela se tornou fã de Tolkien. Ela ainda descreve O Senhor dos Anéis como um texto sagrado e inaugurou pessoalmente uma exposição sobre o livro em 2023 na Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea. Como explicou um observador, abre aspas, na mitologia da Terra-média, alguns neofascistas italianos veem uma luta existencial entre as forças da tradição e da modernidade, que se assemelha à sua própria ideologia. Fecha aspas. O amor dos bilionários da tecnologia pelo Senhor dos Anéis parece ser um pouco diferente. Embora o próprio Tolkien tenha se tornado cada vez mais simpático ao anarquismo com o passar dos anos, como no Condado dos Hobbits, né, governado de forma pouco rígida, seus fãs superpoderosos que enriquecem com contratos militares são atraídos pelo elitismo inerente a um mundo onde magos e reis desempenham um papel tão importante. O fato dos verdadeiros salvadores na Terra-média serem humildes hobbits é um detalhe inconveniente que eles se esforçam para ignorar. Assim como ignoram que o anel, seria Iá, e até mesmo os Palantiri, que é a vigilância total, são tecnologias perigosas que precisam ser destruídas. No entanto, seu comprometimento com eles é profundo. Peter Thiel nomeou sua empresa de informações militares Palantir, ou Palantir Technologies, em homenagem às pedras videntes do Senhor dos Anéis, que na Terceira Era quase sempre corrompem seus usuários, se não os destroem. Somente Sauron, o mal supremo, pode usar os Palantiri para seus próprios fins. Embora Thiel tenha apelidado seus escritórios de Palo Alto de O Condado, parece que ele se vê menos como hobbit corajoso e mais como supremo e todo-poderoso manipulador. A principal empresa de Thiel é a Founders Firm, uma empresa de capital de risco chamada de A Preciosa, como uma piada interna entre Thiel e seu círculo. Exatamente isso, gente. Entre suas outras empresas estão a Valar Ventures. Valar são os deuses da Terra-média. Thiel a usou para enganar o governo da Nova Zelândia em busca de cidadania. Narya Capital, fundada por Thiel, com 100 milhões em 2020, ele nomeou o J.D. Vance, né, que é o atual vice-presidente dos Estados Unidos, como cofundador gratuitamente. Em 2022, ele doou 15 milhões de dólares para a campanha de Vance ao Senado. Narya é o anel de fogo élfico carregado por Gandalf, o mago. Vejam que ele usa exatamente os nomes baseados no Senhor dos Anéis. A Mithril Capital, fundada por Thiel e A.J. Royal, recebeu esse nome em homenagem ao metal mágico do Senhor dos Anéis. Vance começou a trabalhar lá em 2016. Mithril também é um protocolo de blockchain estilizado como Myth, em letras grandes, né? A Rivendell uma holding de Thiel, e a Rivendell Trust, onde Thiel investiu seu Roth IRA, uma forma de pessoas ricas evitarem impostos, né? E Rivendell é um santuário élfico, tá? Rivendell. A Thelas, o nome de uma plataforma de software de gestão de saúde, também significa folha do rei, em élfico, a erva comum que os reis de Gondor usam para curar vítimas de magia negra. Thiel não é o único fã de O Senhor dos Anéis com empresas militares. Um dos fundadores da empresa de realidade virtual, Oculus, o bilionário Palmer Luckey, nomeou sua empresa mais recente de Unreal, a Espada de Aragorn, a Chama do Oeste.
Ela desenvolve IA para a defesa e está profundamente comprometida com a brutal limpeza étnica de Gaza por Israel e outras agressões. Construiu torres de vigilância na fronteira com o México durante o primeiro mandato de Trump. Elas se assemelham mais ao olhar vigilante e implacável de Sauron do que à espada de Aragorn. Luckey quer que o Hamas, e somente o Hamas, seja condenado por todo o horror que acontece em Gaza. Ele disse ao The Wall Street Journal, abre aspas, o que está acontecendo em Israel é apenas mais um exemplo do mesmo tipo de maldade que vem ocorrendo há muito tempo. E acho que isso reflete muito mal em nossa classe bilionária, que não vemos um esforço de todo o país para se envolver e se manifestar sobre essas questões, evitando condenar o Hamas por medo de dizer algo errado, seja perante a opinião pública ou porque isso prejudica seus interesses comerciais. Fecha aspas. Mas a realidade é que apoiar as guerras de Israel é muito bom para os negócios de Luckey. Anduril ganhou grandes contratos para tecnologia que provavelmente será vendida a Israel, financiada por ajuda militar dos Estados Unidos, que quase sempre representa lucro direto. Ajuda para os titãs da indústria militar que controlam grande parte da política externa estadunidense. Um dos projetos da Anduril é o Roadrunner, um robô autônomo, tanto para detecção quanto para destruição, movido a jato, projetado para atingir ameaças como drones a jato. Supostamente, ele será fabricado por apenas algumas centenas de milhares de dólares. Mas, supostamente, ele funciona, embora o vídeo de anúncio seja falso, a menos que a Roadrunner realmente consiga operar no deserto sem levantar tanta poeira quanto o pássaro esperto dos desenhos animados, né? Quando você vê pesquisar sobre o vídeo de anúncio, né? Você vai ver que como é que ele anda sem levantar poeira no deserto, né? A Anduril receberá $1 bilhão para criar a Roadrunner. Seus outros contratos lucrativos incluem uma plataforma de fusão de sensores com inteligência artificial para transformar soldados americanos em super-heróis, dando-lhes o poder da onisciência perfeita sobre sua área de operações, onde eles sabem onde está cada inimigo, onde está cada aliado, onde está cada recurso. Isso é pensamento mágico, tá? Para quem não está avisado, eu já avisei, tá? Mas a magia é sedutora. Outro superfã poderoso de O Senhor dos Anéis é Sean Parker, fundador do Napster e primeiro presidente do Facebook. Ele possui 25% da empresa de Peter Jackson. Jeff Bezos fez com que sua empresa, a Amazon, pagasse $250 milhões pelos direitos dos Anéis do Poder. Enquanto isso, Elon Musk, cuja masculinidade parece incrivelmente delicada, está furioso com Bezos por fazer de cada personagem masculino em Os Anéis do Poder um covarde ou um idiota, nas palavras do Musk. A questão é, abre aspas, eles não percebem que são os vilões? Fecha aspas. Aparentemente, os funcionários de Mark Zuckerberg o chamam de o olho de Sauron. Ele diz que o apelido é aplicado com carinho. Tal é sua compreensão de amor, né? Como Patrick James, professor de Relações Internacionais, apontou, abre aspas, o que você vê em O Senhor dos Anéis diz mais sobre você do que sobre o enredo, fecha aspas. Os super ricos não são mais racionais do que o resto de nós, apesar do que dizem a si mesmos. Embora os praticantes da guerra contemporânea também se orgulhem de serem racionais, eles estão mentindo ou se iludindo. A guerra, assim como os negócios, não pode ser racional. Os riscos são muito altos e a situação é muito complexa. Tecnologias, identidades, esperança e medos interagem no contexto da longa história da guerra. Nós falamos sobre isso na playlist Ritos de Sangue, né? Como Morris Janovitz percebeu, abre aspas, novos tipos de guerras não eliminam as formas antigas e até mesmo mais primitivas, fecha aspas. Aceitar isso é necessário para entendermos a guerra hoje, enquanto caminhamos aos trancos e barrancos pela pós-modernidade.
E aí a gente vai entrar na guerra pós-moderna tardia, né? Deixa eu só ver quem chegou, se tem comentários e perguntas até agora, né? A Isotília maravilhosa, membro do canal. Boa noite. Não vou conseguir assistir a live inteira hoje, mas depois eu assisto a gravação. Muito obrigada por tantos ensinamentos preciosos. Obrigada, querida. Obrigada pelo apoio, por estarmos juntos nessa construção aqui. Tranquilo, as lives ficam gravadas. Lembrando que estamos numa playlist de inteligência artificial e o caso de Gaza. Tem outras lives já que fizemos sobre esse assunto. Depois você pode maratonar a playlist, tá bem? Cláudia Antonieta, membro do canal, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Boa noite a todos, todos e todos. É isso aí, obrigada, querida. Tiago Faria Mello, membro do canal, obrigada pela presença. Boa noite a todos. Tiago Faria Mello, já vi um site de fundamentalistas judeus e cristãos tentando criar uma novilha vermelha em certas fazendas. É isso que eu já falei. Peixe Ramas, boa noite, professora Ângela e todos no chat. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. É isso aí. Lembrando, gente, que é interessante essas construções, essas misturas de mito e realidade. Lembrando que quando você fundamenta um ato de violência, ou atos sistemáticos de violência, com narrativas sagradas, com mitologias, ou com ficção, como são os casos do Senhor dos Anéis, você está tentando legitimar e também manipular a mentalidade e o senso comum das populações para que simplesmente aceitem e, de alguma forma, entendam tudo isso como uma magia religiosa, como um tipo de construção histórica de legitimidade da violência que deve ser aplaudido. E olha, muitos acadêmicos, muitos pesquisadores na área de Bíblia, na área de hebraico, na área de história das religiões biblistas, né, são cúmplices dessas construções de violência, dessas legitimações, tanto por os que não se manifestam contra essas violências, os que não se manifestam contra o uso dessas narrativas para esses fins, quanto aqueles que vão endossar a raiva nas redes sociais para que as pessoas não se manifestem, né, não resistam a essas construções. Então, vamos para a próxima parte da live, que é intitulada Guerra Pós-Moderna Tardia. Abre aspas. As guerras pós-modernas ocorrem entre duas supostas impossibilidades: a guerra total apocalíptica e a paz utópica. Fecha aspas. O contexto da guerra contemporânea são as armas de destruição em massa e as redes mundiais de fluxos de informação imparáveis, tanto públicos quanto clandestinos. Não há verdadeiros triunfos militares, nem batalhas realmente decisivas, apenas vitórias culturais e políticas, a ascensão e queda de ideologias, economias e regimes, e o poder crescente da tecnociência e seus produtos. A guerra mudou tão fundamentalmente apenas 2 vezes antes. Milhares de anos atrás, a guerra antiga se desenvolveu a partir da guerra ritual, aproximadamente na época do surgimento da chamada civilização. 500 anos atrás, a guerra moderna foi articulada no apelo de Maquiavel por mobilização completa e guerra sem limites. Batalhas decisivas tornaram-se o objetivo e a guerra total, o ideal. Na Segunda Guerra Mundial, as guerras eram globais, as batalhas contínuas e as armas absolutas. Inclusive, nós temos uma live somente sobre a Primeira Guerra Mundial na playlist Sacrifícios Humanos, tá, gente? Então, as bombas atômicas deixaram claro que a principal premissa da guerra moderna, a utilidade política da guerra total, era insana. No entanto, a maior parte do sistema de guerra moderno permanece em vigor. O complexo militar industrial, a mobilização plena de tecnociência,
uma revolução perpétua nos assuntos militares e a suposição de que a guerra ainda é a ferramenta política mais eficaz disponível para os formuladores de políticas. Daí a guerra pós-moderna. A ascensão da guerra moderna, há meio milênio, coincidiu com a invenção dos Estados-nação, a expansão do colonialismo europeu e o triunfo do racionalismo, especialmente formalizado na ciência e na engenharia, né? Com a ascensão do militarismo. Tudo isso nós acompanhamos em detalhes na playlist Ritos de Sangue. Esses desenvolvimentos estavam todos relacionados, portanto, não é surpresa que a crise da guerra pós-moderna seja paralela ao declínio do Estado-nação, ao colapso do colonialismo europeu e uma crescente crítica à racionalidade reducionista. A guerra contra o terror, a ascensão das corporações e o aprofundamento da globalização são as manifestações mais recentes do colapso da modernidade. Então, não há mais essa questão racionalista, né, para trabalhar essa guerra ao terror, né, para, de alguma maneira, entender e desmantelar essa guerra ao terror. Nos últimos 50 anos, houve outra mudança fundamental na guerra. Sua própria existência é vista por muitas pessoas não apenas como desnecessária, mas como uma ameaça direta sobre a vivência humana. E com razão, considerando o crescente poder e a contínua proliferação de armas de destruição em massa. Embora não possa durar muito mais, a guerra pós-moderna mantém as mesmas propriedades básicas há 75 anos. Quais são elas? A principal justificativa para a guerra é a paz. A principal justificativa para a repressão é a liberdade. A segurança vem de colocar o próprio futuro do planeta em grave risco. As pessoas são frágeis demais para os novos níveis de letalidade. As máquinas são estúpidas demais para a complexidade da batalha. A guerra é ciborgue. É uma mistura homem-máquina. O ritmo da batalha é ditado pelas máquinas, mas vivenciado pelos humanos. O campo de batalha é um espaço de batalha. É quadridimensional e se estende pelo espaço. Está presente em milhares de comprimentos de onda eletrônicos. Está tanto na frente interna quanto na frente de batalha. O espaço de batalha é frequentemente limitado. Muitos alvos podem não ser atacados. Mesmo em zonas de guerra, toda a fúria das armas pós-modernas é reservada para áreas de extermínio especiais, zonas de fogo livre, alvos politicamente aceitáveis e a linha de batalha propriamente dita, se houver. A batalha agora transcende a escala humana. É tão rápida quanto raios lasers e ocorre 24 horas por dia. Ela abrange todo o espectro de frequências de ultrabaixas e ultra-altas, e seus significados são contestados em todo o mundo. Todo ato de guerra exige preparação e justificativa política. Existe apenas um espaço de guerra muito limitado, onde todas as decisões importantes são tomadas com base em fundamentos militares. As guerras só podem ser vencidas politicamente. Por meios militares, o melhor que se pode alcançar é não perder. O genocídio, óbvio, agora que é tecnologicamente fácil, é moralmente impossível para a maioria das pessoas, mas não para todas. Os países industrializados querem colonialismo sem responsabilidade, império sem baixas. Os soldados não usam mais uniforme. Eles variam de oficiais do Departamento de Defesa, internos, caros e mulheres na linha de frente, passando por espiões, assessores de imprensa, analistas, soldados de infantaria, técnicos, soldados rasos, funcionários administrativos e outros. Os civis e a própria natureza geralmente são mais ameaçados em batalha do que os soldados. Novos modos de guerra são inventados, mas os antigos
continuam. A guerra se prolifera na cultura em geral. As contradições entre a guerra moderna e as tecnologias que tornam a guerra pós-moderna absurda também a tornam incrivelmente perigosa e podem muito bem levar a conflitos envolvendo armas nucleares ou biológicas ou outras formas de destruição em massa. Enquanto isso, um novo tipo de guerra, ou talvez até mesmo de paz, luta para nascer. O que isso significa em termos de política? Se o apocalipse for o nosso destino, então tudo pode acontecer. Caso contrário, existem possibilidades reais. Para analisá-las e aumentar nossas chances de sua concretização, devemos entender a guerra pós-moderna e a força motriz em seu cerne, a revolução tecnológica perpétua. E eu quero ainda, antes de continuar, recomendar as 2 lives que o Wellington Barbosa e eu gravamos sobre o fim do mundo, tá? Aqui no canal, na playlist Só Lives. Então, nós gravamos 2 lives sobre o fim do mundo e recomendo porque nós falamos sobre os bilionários, sobre esse discurso de fim do mundo cada vez mais secularizado e o entendimento que envolve essas ideias de guerra. Desde o início do século XX, sempre houve discussões sobre como alguma nova revolução nos assuntos militares está mudando fundamentalmente a guerra. Desde a Segunda Guerra Mundial, geralmente são os novos eletrônicos ou o processamento de informações que impulsionam essa revolução nos assuntos militares mais recente. A inteligência artificial é apenas a mais recente delas. No entanto, uma análise mais detalhada sugere que não existe uma única revolução nos assuntos militares. Em vez disso, pelo menos desde 1945, temos vivenciado uma revolução perpétua ou permanente nos assuntos militares. Desde que o uso de 2 bombas atômicas pelos Estados Unidos contra o Japão tornou absurda a ideia básica da guerra moderna, a mobilização total para a guerra total, a guerra tornou-se pós-moderna. As diferentes resoluções e resoluções de mobilização moderna que foram postuladas fazem, na verdade, parte de um sistema de mudanças básicas, contínuas na tecnologia e doutrina militar, uma tentativa fútil de superar a contradição fundamental da guerra atual, princípios modernos, no contexto de tecnologias pós-modernas. Isso significa que o slogan modernista do Barão von Clausewitz, abre aspas, a guerra e a política por outros meios, fecha aspas, não se aplica mais. Em vez disso, a política tornou-se uma extensão da guerra, como afirmou Michel Foucault. Embora a Primeira Guerra Fria com os comunistas tenha sido substituída por uma Segunda Guerra Fria mais amorfa, ostensivamente contra o terrorismo, mas, na verdade, do terror, guerra ao terror, né? Mas também guerra do terror, a estrutura básica do sistema de guerra pós-moderno permanece a mesma. Nenhuma guerra total, mas todos os outros tipos de guerra, inovação tecnológica contínua, aumento da velocidade e letalidade, incluindo a proliferação de armas de destruição em massa, militarização da tecnologia e da ciência, sistemas homem-máquina mais íntimos, a ciborguização, fetichização da informação e medo cada vez maior. Embora esse sistema de guerra pós-moderna esteja agora fundamentalmente em conflito consigo mesmo, ele ainda é dinâmico. As doutrinas dominantes exigem inovação militar contínua. As burocracias se dedicam a isso e o principal motor do avanço tecnológico, o chip de computador, dobra de potência a cada 12 meses, enquanto o poder computacional da inteligência artificial está aumentando ainda mais rapidamente. A institucionalização da inovação encontrou a lei de Moore, aumento geométrico no poder dos chips de computador, com um efeito surpreendente, produzindo continuamente grandes inovações militares. Quanto à paz, ou simplesmente à segurança real, sabemos hoje que não haverá tal coisa, independentemente do que a Revolução Militar moderna faça, por 3 razões fundamentais: a névoa da guerra,
os limites da tecnologia da informação e o sistema da guerra pós-moderna. A guerra pós-moderna tardia é organizada em torno do terror. Originalmente, o terror era a resposta emocional apropriada a desastres naturais ou a condenação à danação eterna. Somente com a Revolução Francesa ele foi politizado e então passou a significar terror estatal. Os estados trabalharam arduamente para inverter isso, de modo que agora muitas pessoas pensam que apenas atores não estatais podem ser terroristas e que os estados estão de alguma forma isentos. Mas a violência estatal é generalizada. A violência não estatal é pontual. Então, quem é mais terrorista? O Estado ou o indivíduo? Matar civis a tiros só difere de bombardeá-los até a morte, porque os bombardeios matam muito mais inocentes. Quando se adiciona o terrorismo de Estado, que atende pelo nome de contra-terrorismo, fica claro que os Estados matam muito mais. Eles usam violência extrema para defender seu monopólio sobre a violência. A guerra, entre aspas, contra o terror, naturalizou o próprio terror. Toda guerra agora é terrorismo, terror-guerra. Por mais surpreendente que isso pareça, em retrospectiva, era inevitável. A guerra sempre foi sobre terror, muitas vezes principalmente sobre terror. José Zulaika e William Douglas explicaram em 1997, abre aspas, o próprio conceito de guerra não é mais o mesmo quando privado do objetivo de vitória militar. O significado tradicional de guerra está sendo substituído por terrorismo, definido como guerra por procuração, e dissuasão, definido como equilíbrio mútuo de terror. Fecha aspas. Que ambos os lados de tal conflito acabem abraçando o terrorismo não é surpresa. Enquanto a guerra é sempre uma luta por significado, a terror-guerra só pode produzir certos significados, e vitória ou paz não estão entre eles. Agora, o poder para Netanyahu e a direita em Israel é gerado pela guerra. Portanto, isso continuará. Acontece que as forças de defesa de Israel modificaram seu código de ética para tornar isso possível. E aí nós vamos falar agora do código de ética das forças de defesa de Israel. Não deveria ser surpresa que as forças de defesa de Israel, que outrora se consideravam uma das forças armadas mais morais do mundo, agora possuam um código de ética que viola diversos princípios fundamentais do direito internacional. Desde 2005, o Código de Ética Ruach Tzahal, Espírito das Forças de Defesa de Israel, formalizou sua crença de longa data de que vidas israelenses valem mais do que vidas de palestinos e outros árabes. Especificamente, que as vidas de soldados israelenses valem mais do que as vidas de civis palestinos. É melhor matá-los do que arriscar a vida de soldados israelenses. Isso representa um afastamento fundamental do direito internacional que consagra o dever de proteger não combatentes. Também explica por que os soldados das Forças de Defesa de Israel abateram a tiros 3 homens desarmados e sem camisa, que agitavam uma bandeira branca em 7 de outubro de 2023. Eles eram reféns judeus que haviam escapado. Reféns judeus que haviam escapado, estavam desarmados e sem camisas, e sim, soldados das Forças de Defesa de Israel mataram eles a tiros. O erro, segundo a ética das Forças de Defesa de Israel, não foi matar jovens desarmados que se renderam, mas sim o fato de serem judeus e não palestinos. O mesmo se aplica a Yuval Doron Kesterman, um civil judeu que acabara de impedir um ataque terrorista em um ponto de ônibus em Jerusalém e estava desarmado, com as mãos para o alto, quando foi morto a tiros por soldados em novembro de 2023. O princípio estabelecido de distinção afirma que as operações militares
abre aspas, em todos os momentos distinguem entre a população civil e os combatentes, e entre objetos civis e objetivos militares, e, consequentemente, devem direcionar suas operações apenas contra objetivos militares, fecha aspas. Mas a política das forças de defesa de Israel é matar civis se houver qualquer risco para os soldados. Muhammad Ali Khalid, da Universidade de York, em Toronto, documenta em detalhes horríveis soldados e oficiais das forças de defesa de Israel, admitindo exatamente isso sobre operações anteriores no Líbano e em Gaza. Ele também mostra como um dos autores do código, Asa Kasher e o general Amos Yadlin, justificam a priorização de combatentes, se israelenses, em relação a não combatentes, se não israelenses, usando a guerra ao terror como justificativa, e afirmam que o Líbano, a Cisjordânia e Gaza não estão sob controle estatal, embora isso seja comprovadamente falso. 70 veteranos militares das Forças de Defesa de Israel validam a análise de Khalid em sua crítica à Operação Margem Protetora israelense de 2015 em Gaza. No relatório, abre aspas, foi assim que lutamos em Gaza, fecha aspas, da organização Breaking the Silence, com sede em Tel Aviv. Por exemplo, quando a permissão para disparar armas pesadas foi concedida a comandantes subalternos, eles ordenaram que os soldados atirassem em todos na zona de combate, uma cidade civil, replicando as zonas de fogo livre da Guerra do Vietnã. Citando o relatório, abre aspas, de acordo com o veterano de 32 anos da Brigada de Infantaria Nahal das Forças de Defesa de Israel, as Forças de Defesa de Israel parecem ter feito uma mudança deliberada na doutrina para o que se poderia chamar de risco zero para nossas tropas a todo custo, fecha aspas. E, abre aspas, o princípio militar orientador de risco mínimo para nossas forças, mesmo ao custo de prejudicar civis inocentes, juntamente com os esforços para deter e intimidar civis inocentes, levou a danos massivos e sem precedentes à população e à infraestrutura civil na faixa de Gaza. Fecha aspas. Gente, 70 veteranos militares das Forças de Defesa de Israel validam essa análise. O relatório acrescenta: outros soldados de infantaria, um primeiro sargento que operava na parte norte da faixa de Gaza, testemunhou, abre aspas, disseram-nos, não deveria haver civis ali. Se virem alguém, atirem. Se representava ou não uma ameaça, não era uma questão. E isso faz sentido para mim. Se você atirar em alguém em Gaza, tudo bem, não é grande coisa. Primeiro, porque é Gaza, e segundo, porque isso é guerra. Isso também nos foi esclarecido. Disseram-nos, não tenham medo de atirar, e deixaram claro que não havia civis inocentes. Fecha aspas. Abre aspas, quero agressão. Se suspeitarmos de um prédio, vamos derrubá-lo. Se houver um suspeito em um dos andares desse prédio, vamos bombardeá-lo. Sem hesitar. Se for eles ou nós, que seja eles. Sem hesitar. Se alguém se aproximar de nós desarmado e continuar vindo, apesar de nosso tiro de advertência para o ar, ele estará morto. Ninguém hesita. Que os erros tirem suas vidas, não as nossas. Isso é a fala, fecha aspas, de um comandante militar das Forças de Defesa de Israel. Valorizar a vida de soldados israelenses acima da de palestinos inocentes não é apenas uma violação de antigas tradições militares e do direito internacional vigente, é profundamente antidemocrático. A democracia depende da igualdade perante a lei. Dar o benefício da dúvida ao representante armado do Estado, como direitistas fazem com a polícia, atinge o cerne deste princípio. E é isso que também está, por exemplo, na nossa live sobre sacrifícios humanos feitos pela polícia, que tem aqui na playlist Sacrifícios Humanos. Códigos de conduta para os poderosos são uma tecnologia que torna as democracias possíveis, desde que sejam limitadores, justos e autênticos. Ter um código militar que justifica crimes de guerra é o oposto.
A degradação da democracia em Israel já é evidente, pois a lei é uma farsa quando se trata de crimes contra palestinos. O exemplo recente mais revelador é a tortura e o abuso sexual de palestinos na prisão militar de Sde Teiman, no deserto do Negev, que abrigava não apenas combatentes capturados de Gaza, mas também médicos e outros líderes comunitários. Denunciantes palestinos detidos e vídeos confirmam que se tratava de um campo de tortura. Havia toda a maldade típica desses lugares: algemas, privação sensorial e de sono, saturação sensorial, luzes, sons, humilhação sexual, fotografado nude, fraldas, espancamentos nos genitais, estupro coletivo e com objetos, sonda eletrificada, espancamentos, não tratamento de ferimentos e até mesmo algemamento levando a amputações, cirurgia sem anestesia e assassinato. Pelo menos 36 mortes sob custódia. Esta certamente não é a única prisão israelense onde essas coisas acontecem. Na verdade, é bastante normal. Investigações da ONU, CNN, Haaretz e do Grupo Israelense de Direitos Humanos, B'Tselem, comprovam que existe uma rede desses campos de tortura. Mas o que tornou os de Teiman diferente foram os denunciantes militares, os relatórios médicos civis sobre as vítimas de estupro coletivo, um vídeo vazado da agressão por guardas prisionais das Forças de Defesa de Israel e a mudança no cálculo moral global impulsionada pela tortura em Gaza, que abriu os olhos de muitos para os crimes israelenses. Mas quando foram tomadas medidas para punir 10 guardas, mais de 200 manifestantes, incluindo soldados armados e mascarados da Força 100, que serviram em Sde Teiman, invadiram o local chamando os soldados e a polícia de fronteira de traidores, apoiados por membros do Knesset e pelo menos 2 ministros do gabinete. Um deles era o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Nenhuma prisão foi feita. Várias dezenas de outras pessoas protestaram na casa do major-general Yifat Tomer Shalmi, a advogada-geral militar, chamando-a também de traidora. Um major da Força 100 e 2 MKs também estavam presentes nesses protestos. Ben-Gvir denunciou o julgamento dos torturadores e estupradores como vergonhoso e o chamou de nossos melhores heróis. Ele comparou as condições em Sde Teiman a um acampamento de verão e pediu que a paciência com os terroristas acabasse. A enxurrada de publicidade levou o governo a fechar o campo e transferir os prisioneiros para longe dos holofotes. Durante esse período, 5 ONGs israelenses entraram com uma ação no Supremo Tribunal para que o campo fosse fechado. O tribunal considerou uma boa ideia fechar o campo, que já estava fechado, mas em uma decisão tímida, nada fez em relação ao bloqueio das investigações da Cruz Vermelha a outros locais de tortura e a outras degradações do Estado de Direito. Não é de se admirar que a Corte Internacional de Justiça tenha constatado que o sistema jurídico de Israel é apartheid? Dos 10 acusados originais do caso Sde Teiman, 5 foram rapidamente libertados e os restantes ainda não tinham sido processados até outubro de 2024. Um deles, Meir Ben Shitrit, revelou em rede nacional de televisão que era o principal suspeito do estupro coletivo. Isso o transformou em um herói da mídia em Israel. A primeira coisa que ele fez na televisão foi ler Deuteronômio 1, 16 a 18, citando seu Deus. O texto diz o seguinte: E eu ordenei aos seus juízes naquela época: ouçam as disputas entre o seu povo e julguem com justiça, seja o caso entre 2 israelitas ou entre um israelita e um estrangeiro que reside entre vocês. Não mostrem parcialidade no julgamento. Ouçam igualmente o pequeno e o grande. Não tenham medo de ninguém, pois o julgamento pertence a Deus. Tragam-me qualquer caso que seja difícil demais para vocês e eu ouvirei. Naquela época eu lhes disse tudo o que vocês deviam fazer. Mesmo que muitos de seus acusadores sejam judeus, ele enquadra sua perseguição como uma conspiração de estrangeiros, justificando-a como uma citação de seu
com uma citação de seu livro sagrado. O livro garante a ele que é inocente por definição. Qualquer violência que ele tenha cometido foi sagrada, inclusive o estupro coletivo. Esse é o novo espírito das forças de defesa de Israel. E aí nós entramos na questão dos fundamentalismos e narrativas globais. Fundamentalismos, que sempre têm sua violência sagrada, e democracia não podem coexistir. É epistemológico. As democracias, segundo os conceitos progressistas, se baseiam na heteroglossia, na convergência de diversas vozes para um acordo funcional. Os fundamentalistas toleram apenas uma verdade, e essa verdade é o que torna sua violência sagrada. Quando o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, justifica suas agressões neocolonialistas e imperialistas como defesa da democracia, está contando uma mentira perigosa. Infelizmente, a ilusão da democracia também impede os grupos de lutarem baseados na realidade e os confinam a uma idealização impossível por si só de existir. Então, por exemplo, quando progressistas afirmam que temos uma democracia, que vivemos uma democracia, estão basicamente reforçando uma mentira, porque não existe essa democracia, é um mito. Quando dezenas de colonos mascarados invadiram a aldeia de Jit, na Cisjordânia, no verão de 2024, incendiando edifícios e carros e espancando moradores, um alto funcionário da defesa admitiu que os soldados das forças de defesa de Israel não fizeram nada para impedir o pogrom. Eles simplesmente ficaram ao lado deles, viram tudo e não fizeram nada. Os colonos assassinaram Rashid Mahmoud Abed al-Qadir Sadah, de 23 anos. A polícia de fronteira testemunhou o ataque e não fez nenhuma prisão. Gideon Levy argumenta que a imunidade dos colonos por tais tumultos e assassinatos não seria possível se o exército tivesse cumprido seu dever. Afinal, o exército sabe como suprimir qualquer protesto pacífico ou motim palestino, mas se omite ou apoia pogroms perpetrados por judeus. É uma política, não um acidente. É a intenção, não um erro. A impunidade para crimes cometidos por militantes é um tema recorrente do fascismo. Repetidamente, assassinatos cometidos pelo esquadrão de ação de Mussolini ou pelas camisas pardas e camisas negras de Hitler ficaram impunes. Nos raros casos em que condenações foram obtidas, os perpetradores quase sempre escaparam ou foram perdoados. O mesmo ocorre com Israel. Segundo B'Tselem, organização israelense de direitos humanos, na Cisjordânia, em 2023, palestinos foram forçados a deixar pelo menos 18 de suas aldeias. Houve pelo menos 1.270 ataques contra civis, um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior, e pelo menos 589 civis foram mortos pelas forças de defesa de Israel, e 11 por colonos. 5 colonos e 9 soldados das forças de defesa de Israel também foram mortos. Nos últimos 10 anos, apenas 3% das investigações oficiais sobre violência de colonos terminaram em condenação. Quando Ronen Bar, chefe do Shin Bet, denunciou o terrorismo de colonos como crime por ameaçar a segurança nacional de Israel, houve pedidos de renúncia por parte de deputados e ministros de extrema-direita, incluindo o ministro da Segurança Ben-Gvir, que Bar também denunciou por liderar uma marcha e orações ilegais no Monte do Templo. Mas essas críticas são raras e geralmente reprimidas, a menos que sejam feitas por pessoas poderosas. Durante anos, todas as notícias relacionadas a assuntos externos ou segurança tiveram que ser submetidas à censura militar das Forças de Defesa de Israel. Nenhum outro país ocidental tem esse tipo de política. O censor não representa o povo de Israel, mas sim os militares e o complexo industrial que eles alimentam. Em 2020, quando Ariela Ben
Ayraham deixou seu cargo como chefe da censura, ela imediatamente ingressou em uma das principais corporações militares, o grupo NSO, que foi sancionado pelos Estados Unidos por vender seu software espião Pegasus para regimes autoritários e gangues criminosos. Outro sinal de fundamentalismo é a demonização dos inimigos. A sofisticada campanha de Israel para acusar o Hamas de ataques sexuais planejados e múltiplos em 7 de outubro serve de fachada para seus esforços em negar os próprios crimes de guerra sexual de Israel e também o seu financiamento ao Hamas. Lembrando que no meu curso A Representação do Mal nas Religiões, eu trabalho exatamente esse recurso político, econômico de demonização do outro, tá? Com base em vídeos das câmeras corporais de combatentes do Hamas e outras fontes, a Al Jazeera produziu um documentário sobre o dia 7 de outubro de 2023, que expõe uma enorme campanha de desinformação orquestrada por Israel. Isso demonstra que, embora o Hamas certamente tenha cometido crimes, como matar civis desarmados e fazê-los reféns, a maioria das piores ações foi perpetrada por não combatentes que cruzaram a fronteira em massa assim que as defesas de Israel foram invadidas. Enquanto o secretário de Estado, Antony Blinken, espalhava inverdades, como histórias de bebês decapitados no Congresso dos Estados Unidos e no New York Times, publicava uma reportagem investigativa que acabou sendo totalmente desmentida, os erros israelenses não foram divulgados. E eu lembro muito bem que, inclusive, acadêmicos da área de hebraico, acadêmicos da teologia, das ciências da religião, que são monoteístas, espalharam nas redes sociais essas histórias de bebês decapitados, exatamente ignorando os erros e os crimes do Estado de Israel. Espalharam mentiras para que simplesmente as pessoas fossem cúmplices do genocídio palestino em andamento. Por exemplo, helicópteros das Forças de Defesa de Israel mataram alguns dos participantes do festival de música, seguindo a doutrina de Aníbal e destruindo todos os veículos que se dirigiam a Gaza, mesmo que transportassem reféns. Tanques e helicópteros das Forças de Defesa de Israel reduziram o kibbutz Be'eri a escombros, como fariam em breve com Gaza também, matando 12 moradores. Israel anunciou que o Hamas havia matado 1.400 pessoas, 782 civis, poucos dias após o 7 de outubro, embora nunca tenha contabilizado quantas dessas mortes foram causadas por fogo amigo das Forças de Defesa de Israel ou pela aplicação da doutrina hostil de Aníbal. De qualquer forma, muito mais do que 1.400 palestinos haviam sido mortos até então, mas de alguma forma isso não foi considerado notícia. Como essa cobertura tão desigual é produzida? Uma análise detalhada de uma história de gestão de notícias é esclarecedora. Logo após 7 de outubro de 2023, o New York Times contratou uma consultora externa, Nat Schwartz, ex-oficial de inteligência da Força Aérea de Israel, para trabalhar com 2 repórteres regulares, seu sobrinho Adam Sella e o vencedor do prêmio Pulitzer, Jeffrey Gettleman. Schwartz não tinha nenhuma pretensão de objetividade. Ela curtiu um tweet que pedia que Gaza fosse transformada em um matadouro e que qualquer norma fosse violada no caminho para a vitória. Aqueles à nossa frente são animais humanos que não hesitam em violar as regras mínimas. Uma entrevista em podcast que Schwartz fez em hebraico revelou que o New York Times não estava interessado em descobrir a verdade, mas sim em espalhar sua posição pré-determinada. Mas eles tiveram que recuar em sua afirmação de que o Hamas instrumentalizou a violência sexual e que pode ter havido uso sistemático de agressão sexual. Eles tiveram que retificar isso. Na entrevista, Schwartz revela que não conseguiu que hospitais, centros de atendimento a vítimas de estupro
instalações de recuperação de traumas ou linhas diretas de atendimento a vítimas de agressão sexual confirmassem qualquer agressão sexual no ataque de 7 de outubro. Ou seja, ela confessou que tudo aquilo que foi divulgado que o Hamas estava fazendo de agressões sexuais, ela não conseguiu comprovar. Quando começou a entrevistar pessoas, descobriu que muitas das histórias amplamente divulgadas eram falsas, como o estupro de 2 adolescentes no kibbutz Nahal Oz, posteriormente alterado para kibbutz Be'eri, igualmente falso. Um bebê morto no lixo e mensagens escritas com sangue em árabe. Tudo falso. Uma de suas principais fontes era Yossi Landau, um alto funcionário de uma organização ultra-ortodoxa de, entre aspas, resgate. Embora tenha registros de que Landau tenha inventado as atrocidades anteriormente, neste caso o New York Times o cita frequentemente. A maioria das outras testemunhas de estupro sistemático foi desmascarada. Tudo o que resta são relatos de homens palestinos civis estuprando pelo menos uma mulher e talvez outras. Essa não é a história que Jake Trapper e outros relataram na CNN com a manchete inflamatória, abre aspas, agressores riram enquanto estupravam e assassinavam uma mulher em Israel em 7 de outubro, fecha aspas. Apesar das alegações feitas no artigo do New York Times sobre muitos casos de estupro e violência sexual cometidos quando combatentes do Hamas invadiram Israel, terem sido documentados pela polícia israelense, nenhuma prova nesse sentido foi apresentada. Isso não os impede de reclamar que as Nações Unidas e organizações de direitos humanos demoraram a denunciar os relatos de estupro e mutilação contra israelenses, crimes que agora sabemos que não aconteceram. Ainda assim, as evidências de que alguns combatentes do Hamas e de outros grupos palestinos cometeram agressões sexuais durante o ataque de 7 de outubro são fortes e que alguns homens não afiliados de Gaza cruzaram para Israel para estuprar e assassinar. É inegável. Não há comprovação das alegações de que bebês tiveram suas cabeças cortadas e mulheres grávidas foram mutiladas e assassinadas. Então, isso não tem comprovação, tá? De acordo com a análise muito detalhada e horrível de Lisa Rozovsky, no Haaretz, 6 meses após o ataque, entre 15 e 30 mulheres foram estupradas e assassinadas, e cerca de 15 foram estupradas, mas não mortas. A maioria das agressões ocorreu no festival de música, quase sempre nas periferias, com poucas testemunhas, e em vários dos casos mais relatados por homens que nem sequer portavam armas. As testemunhas e o padrão das agressões indicam que a alegação de que era a política do Hamas não é sustentada pelas evidências. A única evidência de que o Hamas ordenou isso é um manual que nunca foi produzido e 3 combatentes capturados em Gaza que disseram ter recebido ordens para estuprar. Mas se essa era uma ordem geral, por que de 1.700 sobreviventes entrevistados, apenas 21 relataram ter testemunhado ou sofrido agressão sexual? Além disso, uma ordem como essa não faria sentido. O objetivo do Hamas era capturar reféns para pressionar pela libertação de prisioneiros políticos palestinos e conquistar a admiração do mundo. O estupro em massa não atinge nenhum desses objetivos e também vai contra a religião professada pela liderança do Hamas. O estupro acontece em todos os lugares, especialmente em guerras, embora todas as religiões, incluindo o judaísmo, o condenem na maioria dos casos. Estupros e outras agressões sexuais cometidas por paramilitares judeus desde 1948 e que continuam com colonos ilegais até hoje estão bem documentados. Considerando a extensão dessa guerra, é inevitável que soldados israelenses regulares tenham estuprado palestinas e que isso tenha sido acobertado. Isso acontece em quase todos os exércitos. Estados Unidos, Noruega, em missão da ONU, Índia e Paquistão, em missão da ONU, e assim por diante. Afinal, soldados israelenses estupraram outros soldados israelenses. Tem prova disso. Mas assim como nos casos de agressão sexual cometida pelo Hamas
e outros militantes de Gaza, isso não parece ser uma política oficial. Não surpreendentemente, a maioria dos casos documentados de agressão sexual por autoridades israelenses contra palestinas vem de cadeias e prisões israelenses. Por exemplo, um dos funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que renunciou em protesto contra o apoio dos Estados Unidos a essa invasão de Gaza, relata como, alguns anos atrás, um caso documentado de estupro de um menino palestino na prisão levou o grupo a ser banido como terrorista. Essa é a psicologia dos verdadeiros crentes. Aqueles que apontam que os sagrados cometem crimes são pecadores contra o sagrado. Mas, felizmente, existem muitas narrativas globais além dos fundamentalismos. Existem outras narrativas globais, jornalísticas, acadêmicas, que buscam a unidade da apuração de fatos concretos, por exemplo, em torno de questões como crimes de guerra sexuais. A sociedade civil internacional, movimentos pela paz, feminismo, se mobiliza contra violações de princípios fundamentais ou para ajudar as vítimas da guerra. Existem até mesmo algumas instituições internacionais oficiais, como a Corte Internacional de Justiça e órgãos da ONU, que se manifestam consistentemente contra crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Resta saber quais histórias serão contadas e acreditadas no final. Porque muitos se dizem pela verdade, pela paz, pela justiça, mas continuam a espalhar notícias falsas, continuam a fechar os olhos para os estupros, para as violências e para o genocídio contra os palestinos. E aqui eu estou projetando as referências bibliográficas utilizadas para a live de hoje, todas elas devidamente documentadas, todas as informações devidamente fundamentadas para que vocês peguem essas referências, coloquem nas suas redes de busca, verifiquem as informações e se aprofundem na pesquisa. Não se contentem com o que ouvem, pesquisem por si mesmos. Verifiquem as informações antes de reagir emocionalmente, antes de reagir sem informação. Porque hoje qualquer vídeo ou foto pode ser manipulada exatamente pelas inteligências artificiais, que são as principais armas nessa guerra pós-moderna. E a nossa próxima live desta playlist, a inteligência artificial e o caso de Gaza, políticas militares israelenses, será no dia 20 de março, às 19 horas. Nós vamos entrar mais profundamente nessas políticas militares israelenses para compreender o funcionamento delas. Tá? Na próxima semana, nós vamos ter a playlist Suméria, gênero, papéis de gênero, inversão de papéis de gênero, mais uma live na playlist Inversões de Gênero, aqui no canal, e nós vamos falar do travestismo entre os sacerdotes e sacerdotisas de Ishtar e Inanna, as deusas da antiguidade, tá? Nós vamos falar sobre os papéis de gênero e essas inversões de papéis de gênero, especificamente na antiga Mesopotâmia, na Suméria, tá? Não percam. Na sexta-feira, dia 20 de fevereiro, às 19 horas, mais uma live para a nossa playlist sobre Lamashtu. Vamos agora falar sobre os textos de Lamashtu no primeiro milênio antes da Era Comum, o culto à deusa demônia. Vocês já podem ir maratonando as playlists antes das lives para ficarem inteirados do assunto, tá? Lembrando que segunda-feira, 16 de fevereiro, é meu aniversário. Eu faço 47 anos e você está convidado a celebrar isso de duas formas, né? Primeiro, para quem está presencialmente em Curitiba, eu estarei presente domingo, dia 15 de fevereiro, na Zombie Walk, que se encontrará, a princípio, na Praça Osório, às 9 da manhã, e depois sairá para a caminhada, e depois terá shows de bandas de rock anos 80, tá? Então, vamos comemorar meu aniversário na Zombie Walk, a programação você encontra na internet, tá? Se você não está em Curitiba,
você pode enviar um presente através do Pix, de qualquer valor mesmo, tá? Se você puder, R$1, R$1 é o seu presente e eu vou receber com muito carinho. Então, todos os meus e-mails são chaves Pix, tá? eetown@gmail.com ou angelanatel007@gmail.com. O Pix angelanatel@gmail.com também. Qualquer um dessas chaves Pix, você pode fazer o seu presente, tá? E eu agradeço de coração para que a gente consiga passar um mês mais tranquilo, né? Eu agradeço muito pela presença, pelo carinho, pelas mensagens, tudo que vocês têm realizado e a própria construção que fazemos aqui no canal, para mim, é um grande presente. Eu sou muito grata por isso. Tá? E também, celebrando o meu aniversário de 47 anos, exclusivamente em fevereiro de 2026, o pacote promocional de 40 cursos está a R$800. É um valor menos da metade, tá, gente? R$800, acesso vitalício a 40 cursos, aulas gravadas para você assistir quando quiser, atendimento personalizado para dúvidas, acesso vitalício, biblioteca digital para cada curso, tá? E certificados. Aproveite já, porque essa promoção é válida somente até 28 de fevereiro de 2026, tá? Pacote de cursos a R$800, incluindo hebraico e grego bíblicos, incluindo ciências da religião, incluindo metodologia de pesquisa, tá? Tudo isso e muito mais, a análise completa da Bíblia hebraica, capítulo a capítulo. Aproveite! Lembrando que no último domingo do mês, dia 22 de fevereiro, nós temos nosso sorteio de livros e cursos às 17 horas, ao vivo aqui no canal. Não perca, até pelo menos, no mínimo, 10 pessoas sorteadas em cada sorteio, tá, gente? Membros do canal serão sorteados, apoiadores da campanha do Apoia-se serão sorteados, alunos de 2 cursos serão sorteados e quem estiver ao vivo também vai concorrer. E se preparem que em março começa a pré-venda do meu novo livro, que vai explodir a sua cabeça. Mais uma publicação independente do Espaço das Deusas. Meu livro Jael, a deusa que venceu a batalha de Javé. Gente, vocês não podem perder. Já se preparem, vai ser um livro formato de bolso, então vai ser bem em conta. E em março será a pré-venda. Já espalhem para todo mundo, porque isso aqui é de explodir a cabeça. Beleza? Comentários, dúvidas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mari, membro do canal, boa noite, Ângela, boa noite a todos, todos e todas. É isso aí, boa noite, querida. Muito obrigada pela presença. Tiago Faria Melos, conhece o autor Pankaj Mishra? Ele escreveu um livro sobre os crimes em Gaza e sua repercussão no mundo. World After Gaza, recomendo, sim, maravilhoso. Obrigada pela lembrança, Tiago. Lena Five, membro do canal, boa noite. Lena Five, parece que é padrão espalhar farsas sobre bebês como cortina de fumaça, né? E por que notícias sobre bebês agredidos de alguma maneira é algo que é comum em vários conflitos no mundo? Por que se usa bebês para espalhar falsa informação? Porque isso é o que cria nas pessoas uma reação impensada. Porque bebês são inocentes, eles não têm como se defender de forma alguma. Então, qualquer violência contra bebês que é falsamente articulada e disseminada, automaticamente vai criar uma reação muito forte contra quem supostamente está agredindo esses bebês. Então, os bebês são figuras instrumentalizadas para criar essas falsas notícias, para exatamente controlar as pessoas pelas suas reações impensadas. Você vê uma coisa, uma notícia envolvendo bebês, é muito raro quem para antes de falar qualquer coisa
e investiga se isso é verdade antes de reagir àquilo que está sendo disseminado. Então, é uma forma de instigar a reação emocional das pessoas, de raiva, e criar um grupo cada vez maior de pessoas engajadas nessa raiva, né? Lena Five, esse padrão de notícias falsas envolvendo bebês seria porque bebês seriam obviamente indefesos e isso tornaria o crime pior. Exatamente. É a questão da ingenuidade. Cláudia Antonieta, está cada vez mais difícil provar um fato. O uso das tecnologias para propagar mentiras, violência e dominação é milenar. Exatamente. E é por isso que eu faço questão de trazer as referências bibliográficas das informações, porque certos relatórios foram registrados a partir de testemunhas oculares, né? Principalmente testemunhas israelenses. Tá? E isso torna o caso muito mais assombroso. André Maurício, reativou sua membresia, muito obrigada. Seja bem-vindo novamente, tá? Lembrando, gente, quando você se torna membro do canal, muitas vezes o YouTube desativa a sua membresia sem você querer. Eu só estou aproveitando essa oportunidade para avisar isso. Então, se você se torna membro, mensalmente você precisa verificar se sua membresia continua ativa para você não perder os sorteios, tá bem? Porque somente membros ativos estão concorrendo. Peixe Ramos, é difícil ouvir e necessário saber e entender. Obrigada, professora. Muito obrigada. E não é fácil falar sobre essas coisas também. Mas, enquanto eu puder, eu vou falar para quem quiser ouvir. Tá? E vou pesquisar, e incansavelmente, eu estou extremamente cansada do congresso na PUC, que teve terça, quarta e quinta, né, na PUC do Paraná, em Bíblia e Arqueologia. Estou extremamente cansada porque acordava 3, 4h30 para fazer as postagens nas minhas redes antes de ir para o congresso, passava o dia todo lá, voltava à noite muito cansada. Então, mas eu não, de modo algum, eu ia deixar de fazer essa live nessa semana, mesmo cansada, e mesmo com informações tão pesadas, assuntos tão delicados, sensíveis, porque isso está acontecendo à vista do mundo todo, e grande parte do mundo prefere ignorar, e grande parte do mundo prefere não pesquisar sobre, não verificar as informações. E eu me sinto responsável e considero que todos são responsáveis pelo que ocultam, pelo que deixam de falar, pelo que silenciam também. Então, eu não vou silenciar e agradeço demais a participação de vocês e também a sua disposição em ouvir, em aprender. Estamos juntos nessa luta e vamos unir as nossas vozes e aproveitar o que está à nossa disposição, as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente não se cale e que não deixe que as pessoas esqueçam que há um genocídio em andamento. Eu não vou me calar, tá bem? E agora eu entro em modo aniversário para descansar um pouco, porque domingo eu vou participar da Zumbi Walk e mesmo no meio dessas celebrações eu vou aproveitar todas as oportunidades para continuar resistindo aos silenciamentos, a toda tentativa de desmoralizar a nossa pesquisa, a toda tentativa de desviar a atenção daquilo que nós fazemos, a toda tentativa dos egos, né, de querer dizer algo sem ouvir primeiro, e agradecer por vocês estarem aqui comigo nessa luta.
Peixe Ramas, obrigada mais uma vez, e você está abrindo meus olhos, mente e coração. Estamos abrindo juntos, querida. Muito obrigada mesmo por esse retorno. E é aquela coisa, o que eu pesquiso, eu não quero ficar para mim, por isso eu trago aqui no canal. O que eu aprendo, eu compartilho e passo adiante. E aí a gente vai construindo. Mas lembrem que eu sou professora, não sou influencer. Então, se você puder adquirir os meus cursos, se vocês puderem adquirir os meus serviços, no chat fixado lá em cima está o Linktree. No Linktree tem todas as minhas informações, tudo que há à disposição de vocês, inclusive cursos gratuitos. Também, se você quer adquirir um exemplar da minha tese de doutorado, está aqui no Linktree. Esse link está na descrição de todos os vídeos do canal, é o link da bio do meu Instagram é AngelaNatel007, e você pode construir junto, né? Mas aproveite os cursos gratuitos aqui no canal, nas playlists, tá? Tem muitas e muitas horas gratuitas de pesquisa. E eu quero dar um último aviso que estamos com uma parceria com a Magicário. Ô, Lena Five, que lindo. Te amamos, professora. Obrigada, querida. Eu amo vocês, de verdade. A Magicário é uma lojinha de camisetas, ecobags e canecas, né? Inclusive, que fizeram minha caneca das deusas aqui. E eles me presentearam, né, com as camisetas, e eu amei cada estampa. E quero te convidar a conhecer a Magicário, tá? Essa lojinha tão incrível, né? Que está surgindo agora. E quem é a Magicário, né? A Magicário é formada por um membro do canal, uma membra do canal e um apoiador da campanha do Apoia-se, que são um casal, né? Sim, exatamente. É uma membra do canal e um apoiador da campanha do Apoia-se, que formam a Magicário, que é essa lojinha com estampas lindíssimas, tá? E eu quero te convidar, Magicário com CK, tá? Magicário.com.br. Vai lá, visita a lojinha, vê as estampas e entre em contato com eles se vocês querem encomendar canecas das deusas, tá? Aqui do canal. E aproveitem, troquem ideias, são pessoas maravilhosas e nós estamos construindo juntos um espaço em que a gente consiga sobreviver e viver de uma forma mais leve, com um pouco mais de humor e um pouco mais de verdade também. Então, eu agradeço se vocês visitarem a Magicário e se deliciarem pelas coisas lindas que eles estão construindo lá também, tá bem? Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo feliz aniversário para mim, né? Nós vamos continuar construindo, voltamos às lives nas quartas e sextas na semana que vem. Lembrando que minha chave Pix é meu endereço de e-mail e você pode, se não estiver em Curitiba, para comemorar comigo domingo, na Zombie Walk, pode mandar um presentinho aqui para meu Pix, tá bem? Obrigada de coração. Amo as mensagens de vocês e todo o carinho, tá bom? Beijo, ótimo final de semana e até a próxima, pessoal!